A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, quero te convidar nesse momento a uma reflexão na palavra de Deus, na epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, a segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, versículos 12 e 13. Eu convido você a prestar bastante atenção, que nos diz assim: em cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. O versículo 14 também. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que em nós habita. Querido, uma palavra despertadora, uma exortação a Paulo, com cuidado com seu filho na fé, Timóteo, que estava com a responsabilidade de representar o próprio apóstolo Paulo, quando Paulo estava distante e às vezes até em prisão. Ele mostra a sua preocupação, até a sua aflição, porque já naquele tempo já acontecia que as pessoas se apostatavam da fé, tomavam o caminho da heresia e se levantavam contra a boa ordem do Evangelho. Mas Paulo estava dizendo que Timóteo havia aprendido com o próprio apóstolo Paulo a andar na santa verdade, e Paulo foi um referencial fortíssimo, não só para ele como para muitos, mas nem todos guardavam a palavra, perdão, nem todos guardavam a palavra, nem todos queriam ser exortados ou ser chamados à responsabilidade, e por essa razão, em alguns momentos, Paulo até foi abandonado por alguns companheiros, mas ele tinha o cuidado de preservar aqueles que ele sabia que tinham compromisso e que estavam crescendo na graça e no conhecimento. E aí, queridos, Paulo, ele vai enfrentar uma situação muito difícil, em alguma situação, lá na Ásia. Alguns dos companheiros lhe abandonaram, e ele diminuiu o número de obreiros que estavam com ele, mas ele perseverou. E aí começou a cuidar daqueles obreiros mais novos, que ele sabia que tinham zelo e carinho pela obra, mas não deixava de trazer sempre uma palavra exortativa. E aqui a gente vê no versículo número 13 que diz: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido. Aí ele diz: na fé, no amor que há em Cristo Jesus. Interessante a gente entender: o que está em Cristo Jesus é perfeito. O que está em Cristo Jesus não tem sombra de variedade. Então ele chamava a atenção para que Timóteo tivesse cuidado com a palavra que está em Cristo Jesus. Ele diz o modelo das sãs palavras que tens ouvido, e tenha cuidado na fé, no amor que há em Cristo Jesus. O amor de Jesus é um amor tremendo, porque é o amor ágape, é o amor que não faz acepção, e ele é um amor incondicional. Ele, independente de quem a pessoa seja, do que faça, Jesus ama e quer salvar, quer libertar. Porém, o amor não faz com que
a justiça de Deus seja distorcida. Deus ama e quer salvar, mas o sujeito não quer e não quer um compromisso, não se retrata, não procura atentar com diligência, aí já está determinada a justiça de Deus, que julgará aqueles que forem perversos e não querem uma retratação diante dele. Mas na verdade que ele quer salvar todos, quer libertar. Então ele estava dizendo aqui a Timóteo, que Timóteo deveria guardar o bom depósito pelo Espírito Santo que em nós habita. O Espírito Santo habita em nós. Quando você aceitou Jesus como Salvador, o Espírito Santo passou a residir no seu coração. Só que se você encher o seu coração de impureza, de imundícia, o Espírito Santo é santo, ele não vai habitar com imundícia, com impureza, embora ele não queira te perder, mas ele não vai compactuar com coisas impuras e imundas. Então, é bom que a gente tenha cuidado na nossa vida. Essa palavra é uma palavra para jovem, você jovem, que quer servir a Deus, quer ter sucesso na vida, quer alcançar grandes posições, tanto na sua vida pessoal, como no seu ministério, viu? Na vida, em todas as áreas da vida, viu, querido? Na sua vida privada e também na sua vida espiritual, você precisa de ter um cuidado, porque você não pode deixar as coisas seculares te levar a uma perdição. Você tem que ter compromisso em qualquer lugar que você estiver. Se você é uma pessoa que entregou seu coração para Jesus, fez confissão de servi-lo de todo o coração, precisa vigiar, porque, claro, que vai haver muitos ataques tentando te desviar, tentando te tirar do caminho da verdade, usando as heresias para tentar fazer com que você saia do caminho perfeito. E então você precisa ter muita vigilância, muito cuidado, porque Deus quer sempre que o jovem se fortaleça, porque o João disse que, jovem, sois forte, porque já venceste o maligno. Como é que você venceu o maligno? Você colocou a tua fé em Jesus. Em Jesus está a fonte da vitória. Colocou a fé em Jesus, você já venceu o maligno. Agora precisa permanecer buscando ao Senhor, vivendo uma vida consagrada a Ele, guardando o bom depósito. Qual o bom depósito? Que o Espírito Santo coloca as coisas que é boa no nosso coração. Você vai aprender no dia a dia com os irmãos mais experientes, você vai aprender através da leitura da Bíblia mesmo, o Espírito Santo te esclarecendo, te iluminando o entendimento. Isso é importantíssimo, você jovem, tomar uma atitude e colocar no seu coração o propósito de agradar a Deus, de vigiar naquilo que você faz. Não dê vazão aos seus próprios desejos e lançar-se a buscar os prazeres dessa vida e esquecer que você precisa agradar a Deus. Quando a Bíblia diz que o jovem é forte, é aquele jovem que está no Senhor. Porque se o jovem, claro, para aproveitar a força da juventude unicamente, mas se aplicar mal as suas atitudes, ele vai tornar-se fraco espiritualmente. Então é preciso que o jovem se dedique ao Senhor e busque com todo o coração, porque Timóteo foi um exemplo disso. E ele ainda novo, alcançou uma posição de acompanhar o apóstolo Paulo na sua missão, viu, na viagem missionária, e daí foi preparado, porque mostrou interesse, foi preparado pelo apóstolo Paulo e tornou-se pastor de algumas igrejas e com firmeza, não é simplesmente porque tomou o título. E também a gente vê que entre Paulo e Timóteo não havia nepotismo, não, favoritismo, não, é porque ele se dedicava mesmo. Nos nossos dias é muito nepotismo, né? As pessoas alcançam posição aí pelo favor, mas só que a palavra de Deus não aprova esse tipo de comportamento. É preciso se dedicar, é preciso
É preciso buscar a Deus, e é o Espírito Santo que revela quem é que ele vai colocar na posição, e ele vai dar a capacidade, vai dar os dons, vai colocar no coração o depósito. Ele diz: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que em nós habita. Então, guardemos as coisas boas da palavra de Deus. E guardar, que ele fala aqui, não é guardar simplesmente para esconder, não. É ter ela, sempre que você precisar, você ter o recurso para usar, entendeu? Não é guardar no arquivo morto, deixar para lá esquecida, não. Você está com ela sempre as mãos guardadas, porque você tem cuidado, guardado porque você tem zelo, mas sempre aplicando as coisas boas que o Espírito Santo dá para que outros sejam alcançados e iluminados. Então, Deus que nos abençoe, que nos faça de fato entender a grandeza do amor de Deus, para que a gente não venha ser enganado pelos hereges que se levantam, pelos aqueles que se apostatam da fé e vêm trazendo as heresias, vem formando doutrinas que é contrária à Sagrada Escritura. Então, vigiemos, jovens, seja iluminado no entendimento, mas o conselho aqui é: conserva o modelo das sãs palavras. Paulo estava falando com Timóteo, porque Timóteo ouvia de Paulo, e você está ouvindo agora, através desse humilde servo do Senhor, esse despertamento, para que você guarde a palavra de Deus no seu coração e entenda que o Espírito Santo está contigo enquanto você estiver de acordo com a palavra. Como começou a contrariar a palavra, o pecado vai separando você de Deus. Então, tenha cuidado para não pecar, porque o pecado afasta de Deus. E afastado de Deus, você não tem comunicação. Então, vigia, jovem. E quando eu falo jovem, estou incluindo aqueles que estão próximos ao Senhor, que no Senhor todos nós somos renovados. Então, guarde essa palavra no seu coração e se dedique em buscar o Senhor e viver essa comunhão, porque Ele tem dado algo maravilhoso para a tua vida, te fortalecendo, te dando condições de viver uma vida de vitória, mas é preciso, de fato, buscar a presença do Senhor. Que o Espírito Santo aplique essa palavra nos nossos corações. Jovem, você é forte, mas só no Senhor. Fora do Senhor, a sua força, ela não tem efeito algum para te levar à presença de Deus. Então, portanto, abre o seu coração, receba essa palavra e guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que em nós habita. Eu oro por você agora. Deus, eu oro por essa pessoa, por esse jovem que parou para assistir esse vídeo. Quero pedir sobre ele a tua unção, a unção da sabedoria, da inteligência e toda a capacitação. E forças, ó Deus, para vencer os seus próprios impulsos carnais. Que o teu nome seja honrado na vida desse jovem, na vida de todas essas pessoas que vão estar assistindo esse vídeo. Manifesta o teu amor, a tua graça e manda, Senhor, toda a capacitação para que teu nome seja bem representado pelos teus filhos, ó Pai, e que com alegria os teus filhos possam te servir e testemunhar disso para que outros possam ser alcançados. Derrama a unção da sabedoria e da inteligência e toda a capacitação e o dom de persuadir vidas ao encontro contigo. Obrigado, Senhor. Eu louvo e te adoro e te agradeço pela vida dessa pessoa que assistiu esse vídeo até esse momento, em nome de Jesus, Pai. Amém.